Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o Evangelho que nós acabamos de ouvir nos conta a chegada de Jesus com os seus discípulos a Betsaida e ali, ao chegar, quando lhe apresentaram um cego, Jesus vai curá-lo. Nós ouvimos a narrativa de São Marcos, que fala de uma dupla tentativa de Jesus para curar aquele cego. Primeiro, Jesus tocou os olhos daquele homem com um pouco de saliva, colocou as mãos sobre os olhos daquele homem e perguntou: estás vendo? Aí o homem respondeu: eu estou vendo as pessoas, mas elas como se fossem árvores. Então ele não estava vendo nitidamente. Aí Jesus vai repetir o gesto, tocando novamente os olhos daquele homem com as suas mãos, e aquele homem então passou a enxergar nitidamente. E Jesus vai então mandar que aquele homem retorne para a sua casa, mas vai recomendar-lhe que ele não entre no povoado, ele vai direto para a sua casa. E a casa podia ser longe, não importava. Ele não deveria ter contato com o povo daquele povoado. E nós vemos então nesse Evangelho duas coisas importantes. Em primeiro lugar, a cura daquele homem aconteceu depois de duas tentativas de Jesus. Isso vem exatamente nos despertar para a compreensão de que Deus é bastante poderoso, Jesus é o Filho de Deus, para realizar muitos milagres. Mas ele tem o seu modo de agir. No caso daquele homem, ele vai fazer duas experiências. A primeira, tocar os olhos daquele homem com a sua saliva. Vai acontecer uma primeira vitória, em que aquele homem passa então a enxergar as coisas um pouco nebulosas, como se fossem árvores, não enxergando a multidão com nitidez. Aí Jesus vai fazer o segundo gesto, tocando novamente os olhos daquele homem com as suas mãos, e aí sim aconteceu o milagre, em que aquele homem passou a enxergar com nitidez. Quando nós aplicamos a palavra de Deus a nós, a nossa realidade hoje, nós vamos então compreendendo que Deus tem o seu modo de agir e nós precisamos respeitar esse modo de ser de Deus. Às vezes nós fazemos a Deus algum pedido e não conseguimos alcançar aquela graça e ficamos talvez hesitando, duvidando um pouco do poder de Deus. Não devemos fazer isso. Pelo contrário, nós devemos compreender que Deus tem o seu modo de agir. No caso desse cego do Evangelho de hoje, foram dois gestos de Cristo. Cristo vai tocar primeiro os olhos daquele homem com um pouco de saliva, depois vai perguntar: o senhor está enxergando? Ele então respondeu que estava enxergando, mas assim, nebulosamente, como se fossem árvores se mexendo. Não estava enxergando com nitidez. Aí Jesus faz o segundo gesto, tocando os olhos daquele homem com as suas mãos, e aí sim, o homem ficou totalmente curado, passando a enxergar com nitidez. Em nossas vidas, Deus age também. Quantas vezes nós
suplicamos a Deus uma graça, rezamos e parece que Deus não atendeu. Nós precisamos perseverar, sabendo que Deus, no momento certo, e da maneira que Ele achar melhor, Ele vai realizar. Não podemos, então, duvidar de Deus, mesmo que Deus não atenda do jeito que nós pedimos e na hora que nós pedimos. Deus, quantas vezes, espera que nós perseveremos em nossas súplicas muito tempo, até realmente atender a nossa prece. Então, essa compreensão que nós precisamos entender e ver na narrativa de hoje. Jesus é o Filho de Deus, Ele tem poder, mas Ele age na hora certa. Ele espera a nossa fé perseverante para poder, então, nos atender. A segunda coisa importante que nós precisamos destacar nessa passagem de São Marcos é o fato de Jesus ter recomendado àquele homem que ele não entrasse no povoado e dali ele fosse direto para a sua casa. Por que isso? Deve haver um sentido que Jesus tinha naquele momento. Aquele homem estava vivendo naquele meio, junto com aquelas pessoas, quando lhe apresentaram e fizeram a seu respeito o pedido pela sua cura. Agora, Cristo sabia muito bem que talvez aquele povo pudesse influenciar negativamente aquele homem. Então Jesus disse: você vá direto para a sua casa. Não entre no povoado, não entre em contato com os outros. Talvez para evitar que aquele homem pudesse ali, diante da convivência com outras pessoas, receber uma influência negativa. Aquele homem não tinha conseguido a cura até aquele momento. Então, se Jesus o curou naquele instante, então que ele siga, vá para a sua casa, para a sua família, para que ele possa então testemunhar junto dos seus aquela cura miraculosa que Deus acabara de fazer. A missa de hoje tem como primeira leitura a narrativa ligada aconteceu, nós sabemos historicamente, um momento em que Deus enviou uma chuva muito forte que inundou toda a região do lugar. Então, Noé, sabendo disso por ordem de Deus, havia preparado uma arca, nela colocado os animais, um casal de cada animal ali da região, e ele, entre outros animais, tinha na arca uma pomba. Então, depois daqueles 30 dias de chuva violenta, então ele abriu uma pequena janela que ele tinha feito na arca e soltou uma pomba, para que a pomba pudesse ser o sinal do fim do dilúvio. Mas aquela pomba vai voar e não achou onde pousar, porque ainda as águas cobriam a terra. Então a pomba voltou para a arca. Então Noé, 7 dias depois, soltou aquela pomba. E ela então saiu, e dessa vez ela voltou, mas trazendo no bico um ramo de oliveira. Foi o sinal de que
para Noé e para aqueles seus familiares que estavam na arca, que realmente o dilúvio tinha terminado e que as plantas estavam brotando e as árvores estavam renascendo. Então Noé, depois de alguns dias, soltou aquela arca, aquela pomba, de um modo definitivo, e vai descer da arca para oferecer a Deus um sacrifício de louvor de animais como sinal da sua gratidão. Então, essa narrativa que nós ouvimos nos conta, conforme a Bíblia, o livro do Gênesis nos narra, que Deus enviou aquele dilúvio. Foram 30 dias de chuva inundando toda a região em que Noé e os seus familiares moravam. E depois, Noé havia construído uma arca para nela salvar os seus familiares e um casal de cada animal. E assim ele fez, colocou na arca um casal de cada animal e entrou naquela arca com a sua família. Passados alguns dias, os 30 dias iniciais, ao soltar a pomba que ele queria enviar como um sinal para poder demonstrar a ele que realmente o dilúvio havia terminado. A pomba retornou naquela tarde e Noé pôde compreender que ainda o dilúvio não terminara, que ainda a terra não estava livre das águas. 7 dias depois, ele vai soltar aquela pomba uma segunda vez e ela volta trazendo no bico um ramo de oliveira, verdinho, mostrando que a terra já estava brotando, as plantas estavam brotando e que o dilúvio terminara. Foi quando Noé, então, desceu da arca e vai, então, oferecer a Deus um sacrifício de louvor, sacrificando alguns animais para a glória de Deus. Então, meus queridos irmãos, a missa de hoje quer despertar em nós essa certeza do poder de Deus e do carinho de Deus por nós. E Deus vai, então, prometer que nunca mais vai permitir um novo dilúvio sobre a terra. É claro que tem acontecido chuvas violentas, mas Deus tem sempre protegido para que não haja de modo nenhum o fim da terra, as plantas não venham a morrer e os animais também não. Vamos então nessa missa fazer agora as nossas preces, renovando a nossa confiança em Deus, em seu poder glorioso. De pé, vamos então rezando, apresentando a Deus nossos pedidos, e depois de cada intenção, de cada pedido, nós vamos responder: ouvi, Senhor, a oração da vossa igreja.